Boa tarde. Alô, galera. Hoje tentando fazer mais o seu vidinho para que você possa entender o porquê e as necessidades de se fazer. Amigos, antes eu quero te pedir desculpa. Peço mil desculpas. Eu estive na semana do Natal numa viagem aos meus familiares. E o que acontece? Foi completamente difícil de fazer. Não tinha condições de ouvir e verificar as notícias. E também não ia fazer um vídeo com mentira, com coisas que não tinham fundamento. Aqui eu tenho responsabilidade. Então, como eu não podia fazer, chegava um conversando, chegava outro para tirar. Eu não podia nem checar as notícias para você ficar bem informado. E com isso, querendo ou não querendo, que eu não queria deixar você sem informação, eu fui obrigado a parar por não ter condições de fazer o seu vídeo, de fazer você ficar bem informado. E hoje, segunda-feira, 29 de dezembro, já está quase terminando o mês de dezembro, terminando o ano, mas eu resolvi, hoje eu estou sozinho, eu estou numa viagem também ainda a trabalho, mas me encontro sozinho, tranquilo, onde eu posso cercar os noticiários e vi muitas coisas. Ainda não foi suficiente tudo que eu queria ver, porque o tempo não deu. Eu cheguei de viagem e estou numa pousadazinha. E o que acontece? Preciso mais tempo para poder fazer o seu vídeo e fazer você ficar bem informado. Então, mais uma vez, eu te peço desculpa por não ter conseguido fazer. Você que me segue, você que fica aí do outro lado da telinha, está sabendo das coisas que estão acontecendo e ficar bem informado. Mas agradeço a sua paciência, agradeço você que vai visualizar, que vai curtir, que vai se aproximar. Desculpa, pois não foi o meu intuito de fazer isso. Então, galera, hoje, iniciando por aqui, eu quero dizer a você que hoje eu ouvindo os noticiários, eu vi o Lula numa reunião ministerial, quando ele destacou que sobre fazer você conhecido o que houve, ele está preparando para o ano 2026, fazer você conhecido sobre as obras de cada quem fez, deixar todo mundo sabendo, de governo federal, governo estadual, todos. Então, é preciso você ficar bem informado, e eu, que sempre, quando eu estou nas minhas condições verdadeiramente livre, eu sigo o presidente Lula e vejo ao vivo tudo que ele faz, e vejo mais outros noticiários, ou vejo quase tudo, que não dá para ver tudo, né? Ele trabalhou muito, fez muitos serviços, inaugurou muitas obras nesses últimos meses, fez muito trabalho, muita viagem. Mas eu quero dizer a você que está ouvindo, que vai ouvir, que vai visualizar, que tem procurado ver. Estou chegando, gente. Estamos aí. Então, o que eu gostei do destaque
do governo Lula, o presidente Lula, ele numa reunião ministerial, ele disse que ele provocou o governo Zema e disse, o governo Zema é o governo de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Ele disse que se Zema quiser, aliás, ele dá um curso à distância como se descasca uma banana. Porque Zema, o governador Zema, Romeu Zema, ele foi fazer um vídeo para os seus seguidores, para a sua galera, comendo banana com a casca. É triste, é muito difícil, mas foi o intuito de Romeu Zema, como é que ele faz. Então, galera, o governo Lula se propôs em dar um curso de longa distância ao Zema para ele aprender a descascar uma banana, que banana não come com casca, come sem casca. Eu achei muito importante o que eu já falei aqui para vocês, que sobre o propósito do governo Lula é fazer todo mundo comer 3 vezes ao dia, tomar café da manhã, almoçar e jantar. Ainda tem uma picanhazinha no final de ano. Eu comi meio na semana de Natal porque eu já sabia que eu ia fazer essa viagem que eu precisava. E mais que os gastos foi muito grande esses dias, os acontecimentos, tudo mais. Graças a Deus eu preciso trabalhar para poder sobreviver e tirar minhas coisas adequadas ao trabalho. Certo, gente? Então, meu boa tarde. Segundo lugar, eu quero também destacar que eu tinha visto na semana de Natal, quando ele já vinha falando do ministro Alexandre de Moraes e foi pessoas da Globo. Já tinha falado que o ministro Alexandre de Moraes, que a mulher do ministro tinha feito um lobby com o Banco Master e tinha recebido, o tratado era 129 milhões do Banco Master para poder um dia defender o Daniel Bocares. Já tinha feito muitas outras acusações. A gente sabe que o escândalo do Banco Master é muito grande, está em sigilo, porque o Fugger tomou para si e colocou sigilo em todas as notificações do Banco Master, que é coisa muito pesada que acontece. Político, juiz, coisa. Então você sabe que também tinha ministro do Supremo que tinha viajado para assistir jogo em avião de advogado do PCC, uma caroninha para ele, né? Então o povo fica acusando. A segunda acusação foi que a Marlu Gaspar da Globo anunciou que o ministro Alexandre de Moraes tinha feito um lobby que tinha procurado o Gabriel Galípolo, o presidente do Banco Central do Brasil, para poder salvar o Banco Master e o banqueiro Daniel Bocares. E eu mesmo, quando vi essa notícia, eu ainda estava fazendo os vídeos, ainda estava antes, mas eu tinha checado o noticiário e não achei fundamento. Eu vi diversos canais de notícia
falando sobre isso, e eu, na minha coerência, eu não me achei capaz de falar sobre essa acusação, sobre esse fato a respeito do ministro Alexandre de Moraes. Porque o fato, você ouvir é uma coisa, você transmitir aquele fato sem saber o fundamento é outra coisa muito diferente. E eu, como tenho coerência nas minhas palavras, naquilo que eu faço, tudo que eu vou fazer, então o que acontece? Eu preferi não anunciar aquele fato. Eu achei muito novo, um fato tão grave, tão pesado. E agora já está às claras, que diz que o fato não é verdade. Porque a Mara Guaspar anunciou isso e pessoas à extrema-direita, banqueiros, grandes pessoas poderosas, eles continuam lutando para dar um golpe no Brasil e para desatualizar o ministro, porque o ministro tem segurado, tem sido também um teto de aço, uma testa de aço, que tem vindo tudo desde Bolsonaro no poder e afligindo o ministro com suas palavras religiosando, ele sustentou a peteca e permaneceu intacto, que não reda nem para a direita e nem para a esquerda, está focado no seu trabalho, como se deve fazer um ministro da Justiça, principalmente, e um ministro da Suprema Corte, com ele. Então, ele tinha a sua capacidade de fazer e continuou fazendo. Olha, gente, na realidade, já está a Marlo Gaspar, sendo que tinha anunciado um caso sem fundamento, diz que tinha sido de uma fonte, e essa fonte que anunciou isso, e agora a Malu Gaspar, segundo os noticiários, ela disse que quem tinha falado, ela ficou demitida, 3 jornalistas da Globo ficou falando porque a Malu Gaspar anunciou e as outras dava ênfase ao comentário da Malu Gaspar. E isso não provou, porque quando foram buscar o fundamento, o ministro Alexandre de Moraes, bem tardio, se identificou que não tinha falado com o presidente do Banco do Brasil a respeito do Banco Master e do Daniel Boccari. Ele falou que tinha feito a respeito das leis que ele estava, a magnífice que ele estava sofrendo. Era também um ataque ao ministro da Suprema Corte, a sua mulher e assim por diante. Então, agora que a Malu Gaspar, segundo a Malu Gaspar, quem soltou isso foi o banqueiro do banco BCG Pascal, um banco muito grande, com grandes lucros financeiros aqui no Brasil, é banco de fora, está ligado ao poder dessa extrema direita, porque eles querem o país se arrastando. Quanto mais pior, mais banqueiro ganha. Quanto mais pior, mais banqueiro sucateia você. Então, olha, a Malu Gaspar não segurou as pontas, porque foi um vexame para uma jornalista de classe que se apresenta como âncora
na Rede Globo. E o que acontece? Teve que se desmentir ela mesma. E denunciou que a fonte, quem era? O banqueiro do Banco BCG Pactual. E isso é uma realidade, uma grande vergonha. Primeiramente, ela que foi ouvir o banqueiro, porque esses caras são de grande porte e de grande poder. Segundo lugar, é uma farsa para poder atingir o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, porque eles estão inquietos como as coisas se estão se dando a respeito do banqueiro. Tem diversos políticos envolvidos, vários políticos que metidos no poder estão atolados até o pescoço com a história do Banco Marto e da falência. Político grande, como Ibanez Rocha de Brasília, como o Cláudio Castro no Rio de Janeiro, estão tudo calado. Tarcísio de Freitas em São Paulo, e outros políticos. Tem história que tem gente que patrocinou a história de Amapá com o Davi Alcolumbre, político também envolvido. Olha, e isso tudo estão gerando um aperreio danado, que eles querem se livrar das cacatuas que eles mesmos produziram. Então, o fato verídico, verdadeiro, significa o quê? Eles querem desmoralizar o ministro Alexandre de Moraes, a sua pessoa, para quê? Para que seja derrubado, desculpa, para que seja derrubado o ministro do seu trabalho, do seu poder. Foi o ministro da testa de ferro, que nem já falei. E o que acontece? Então levanta essas calúnias terrível, lisonja, com fatos que não têm fundamento. E as mentiras, ela tem perna curta. Por mais que estoure numa mídia em altos poderes rotativos, em pouco tempo é desmascarado, porque não tem fundamento. A mentira, ela tem perna curta. As pernas dela não dá para andar muito, que logo são desfeitos. Então, gente, hoje é isso que eu estou colocando, esses dois fatos. Em breve estarei fazendo mais vídeos, se Deus quiser. E espero que amanhã eu tenha tempo. Eu estou em trabalho, tenho que fazer, tenho que montar minhas peças. Mas o que acontece? Olha, é assim que está a grande mídia. E essa extrema-direita encalacada, persuadindo contra as pessoas de bem que há no nosso país. Como já vem há muitos anos, continua. E que você, meu amigo, você que segue, você que curte, por favor, continue seguindo, continue curtindo, porque aqui é a verdade pura, limpa e seca, da melhor forma possível. Então, meu boa tarde, e que Deus lhe abençoe, que Deus lhe acompanhe. E se for possível, amanhã estarei novamente. E que você siga, curta esse canal, por favor. Eu preciso. Eu fiquei sem falar para não falar dessa maneira que falou Mário Gaspar. Mentira, eu não faço isso. Então, para você, espero que você tenha passado um Natal abençoado e espero que o ano novo seja de prosperidade e de muita felicidade. Boa tarde, que Deus te abençoe. Falou? Muito obrigado.